Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente, o Glorioso perdeu ontem por 1-0 para a LDU em Quito e se complicou no grupo D da Libertadores. Falo sobre o jogo, deficiências técnicas do Botafogo, altitude prejudicando, estreia de um novo treinador que não quis perder tempo e começou a implementar um novo modelo, mas não podemos falar apenas do jogo. Eu venho comentando no canal Fabiano Bandeira desde o início do ano. O planejamento no início de 2024 foi ruim. O Botafogo ontem pagou mais uma vez a conta por causa do extracampo. Um treinador português que nunca tinha comandado uma equipe na altitude estreou à frente do Glorioso a mais de 2.600 em Quito, no meio de abril. Lucas Alter, muita gente já estava criticando o Lucas Alter, eu não estava elogiando, mas estava esperando um tempo. Ontem, infelizmente, ele falhou e acabou prejudicando todo o sistema. Quando você joga na altitude, o que você tem que fazer inicialmente? Evitar erros que não têm a ver com a altitude. E mesmo jogando a 100 mil metros de altura, um clube como Botafogo, querendo ser protagonista na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, não pode tomar gol oriundo de lateral. O zagueiro não pode ser juvenil como foi o Alter na jogada de ontem. O Botafogo fez um gol oriundo de lateral com o Júnior Santos contra o Bragantino, no jogo do Nilton Santos, e o Pedro Caixinha disse que a equipe dele não merecia ganhar, porque numa competição como essa você não pode tomar um gol de lateral. O Caixinha falou, ele estava certo, o Botafogo ganhou e passou de fase. Ontem o Arthur Jorge também comentou sobre isso, estava certo, o Botafogo não poderia ter tomado aquele gol logo no início da partida. Já tem a altitude, um adversário que se notabiliza por aproveitar muito essa situação contra rivais brasileiros principalmente, ou clubes que vão jogar em Quito e não são acostumados também com a altitude. Treinador estreando, novo esquema sendo implementado, uma ideia de entrosamento tendo que aparecer da forma mais rápida possível, toda uma estratégia montada e você falha no início do jogo para tomar o gol. Então o Lucas Alter pode crescer de produção com a camisa do Botafogo? Pode, sendo um bom banco, é erro de planejamento, ele ser titular no time do Botafogo, como muitos falaram aqui nos vídeos e nas lives. Eu pouco falei, porque eu esperava um pouco mais do Alter, esperava um pouco mais para ver também. Problema nenhum em dizer que pode ter sido um equívoco da minha parte nessa avaliação a respeito do Alter iniciando como titular na Libertadores. E ontem, se vocês olharem o jogo novamente no VT com calma, vão ver que o Barbosa estava sendo prejudicado pelo Alter. O Barbosa ontem não foi tão mal, a não ser tecnicamente com erros de passe, como a maior parte do time. Luiz Henrique, Danilo Barbosa, Jefinho, Tiquinho, Hugo, altitude influencia muito. Mas primeiro eu estou falando do Botafogo, que começou o jogo num lateral a favor da LDU pelo lado esquerdo. O Alter falhou, a bola passou por cima dele. Falaram aqui também em lives recentemente, Fabi, o Alter não tem tempo de bola no Botafogo hoje, a bola passa por cima dele. Aí um atleta fez o pivô, segurou bem o Barbosa também, dentro da área, e o Botafogo com muitos jogadores dentro da área do Gatito, deixou um atleta livre, que finalizou, o Gatito não pegou. 1-0 para a LDU. O esquema que o Botafogo pensou, o desenvolvimento do jogo ofensivo. O Botafogo, gente, não tomou o gol porque jogou com Júnior Santos, Jefinho, Luiz Henrique, Tiquinho Soares. O Botafogo não tomou o gol por ficar exposto, tomou o gol porque falhou e nem foi culpa da altitude. Então, 1-0 para a LDU. Novo jogo. O Botafogo estava em campo com o Gatito Fernandes no gol, na direita o Matheus Ponte, na zaga o Alter e o Barbosa, na esquerda o Hugo. No meio campo, o Botafogo tinha inicialmente, numa linha de 4 pelo lado direito, o Luiz Henrique, por dentro Danilo e Marlon, no lado esquerdo Jefinho, mais adiantados Júnior Santos e Tiquinho Soares, naquele 4-4-2. Mas qual era a ideia do técnico Arthur Jorge? Isso fica muito visível quando você observa o mapa de calor do Luiz Henrique, quando você observa o mapa de calor do Jefinho. A ideia do Arthur Jorge era trazer os pontas para dentro, trabalhando como meias, naquele 4-4-2 com bola tradicional da década de 90. Quadrado no meio campo, Danilo, Marlon, Luiz Henrique, Jefinho.
E depois de ter tomado gol, eu esbarrei aqui, galera, mas seguimos. O Botafogo acabou conseguindo, em alguns momentos, fazer com que Jefinho e Luiz Henrique flutuassem às costas dos volantes da LDU. E tivemos uma jogada em cima daquilo que comentei no pré-jogo e também na live pré-jogo. O Luiz Henrique encontrou o Júnior Santos, que encontrou o Jefinho, mas talvez por conta da velocidade da bola na altitude, o Jefinho não tenha conseguido chegar antes. Então ele teve que driblar o goleiro para tentar um passe. Era uma chance clara de gol do Botafogo, com uma triangulação acontecendo em função do que já foi pensado pelo treinador. E o Tiquinho se movimentando também, gerando esse espaço para a entrada do Jefinho. Então os homens de frente participando naquela jogada. Pois bem, fizemos uma jogada, não fizemos mais. O Botafogo poderia ter tentado mais triangulações, mas no início do jogo, principalmente no primeiro tempo, muitos erros de passe. A altitude realmente, repito, influencia sim. O Botafogo errou muitos passes, errou domínios, isso prejudicou o andamento da nossa equipe. E tem também o erro técnico, desentrosamento, era uma ideia nova, os jogadores não foram bem, mas uma série de situações, é até difícil fazer alguns julgamentos. E a LDU não atacava o Botafogo, galera, mesmo com o Botafogo estando com um time ofensivo, com a ideia de agredir, no bom sentido, com a bola, o adversário, mas o Botafogo não conseguia. O que o Glorioso poderia ter feito? Poderia ter tentado mais chutes de fora, o Luiz Henrique tentou um no primeiro tempo. E deveria ter feito mais cruzamentos. A LDU vinha falhando muito na bola aérea defensiva. O Botafogo tinha que ter estruturado o jogo também para que pudesse ter mais cruzamentos na área, com o Tiquinho e o Júnior Santos entrando, levando dificuldade à defesa da LDU. Mas os poucos cruzamentos que fizemos foram ruins. Ou a bola ia direto para fora, ou o AD, zagueiro haitiano da LDU, mais uma vez se consagrava com a nossa linha ofensiva não conseguindo chegar. Depois de muito tempo, a LDU voltou a se engraçar na zona ofensiva, veio o gol anulado, por muito pouco, o Botafogo não toma outro gol, mas o Gatito Fernandes sofreu pouco na primeira etapa. O Botafogo não jogava bem e a LDU respeitava muito a nossa equipe, mesmo com tantos erros técnicos. Reitero, o Lucas Alter hoje realmente não pode ser titular da zaga do Botafogo, com o máximo respeito ao atleta. Eu sempre prezo pelo respeito ao profissional e à pessoa aqui no canal, Fabiano Bandeira. Eu pensei no Danilo Barbosa recuando para a zaga e no Gregory entrando no meio campo. O Romero eu achava mais difícil, poderia entrar o Gregory ou até mesmo o Tietê. O Danilo Barbosa saiu do jogo. Aqui a gente precisa de mais informações, porque é um jogo sui generis, e o Danilo Barbosa tem questões físicas também a serem observadas. Entrou o Tietê, o treinador Arthur Jorge não abriu mão de atacar e o Botafogo melhorou. Se Luiz Henrique e Jefinho estivessem bem tecnicamente mais entrosados, o Botafogo poderia ter tido melhor sorte na zona ofensiva, porque o Botafogo trabalhou a bola, só que não conseguia ser mais inventivo no terço final. Com o entrosamento, com o desenvolvimento técnico dos jogadores dentro de uma orientação tática do treinador, esse Botafogo em breve pode crescer, mas agora está com muita dificuldade em termos de classificação para Libertadores, porque o extracampo, como eu disse no início do vídeo, está cobrando. O treinador chegou agora. Os jogadores estão se conhecendo agora, pelo menos alguns. Jefinho e Luiz Henrique nunca jogaram juntos num quadrado de meio campo. Ontem foi a primeira vez na altitude contra a LDU. O Tiquinho nunca jogou com o Jefinho e o Luiz Henrique trabalhando ali por trás dele, para que ele se movimente de uma forma diferente. O Júnior Santos como segundo atacante, com o Jefinho e o Luiz Henrique atuando também, e o Tiquinho como centroavante. Então, muitas coisas ainda vão ser implementadas, mas deu para ver um primeiro desenho do técnico Arthur Jorge. Galera, falando em termos de construção de time, esquecendo um pouco classificação para a fase de oitavas de final, que eu quero muito que o Botafogo passe, tem que vencer os 2 próximos jogos em casa contra o Universitário do Peru e LDU, mas falando em construção rapidamente, o Botafogo teve ontem 58% de posse de bola, contra 42% da LDU, e a LDU geralmente tem 60% de posse. Isso no primeiro jogo do Arthur Jorge. Fabiano, mas o Botafogo não foi eficaz, o Botafogo não criou tantas chances. Eu concordo. Por quê? É um passo por vez, não dá para fazer tudo em poucos dias, para enfrentar um adversário tradicional num campo muito difícil.
Então só o fato do Botafogo ter ficado mais com a bola já mostrou algo, e tivemos a chance do Jefinho no primeiro tempo e também uma tabela boa por dentro, na qual o Luiz Henrique deveria ter passado de primeira para o Tiquinho e ele resolveu prender um pouco mais a bola, não encontrando o melhor passe para o nosso centroavante. O Botafogo poderia ter saído de lá pelo menos com um ponto se tivesse encontrado o último passe no terço final do campo. Mas, Fabi, no segundo tempo, a LDU teve mais chances. A grande chance da LDU no segundo tempo foi uma jogada que o nosso queridíssimo Júnior Santos deu um carrinho, a bola sobrou para eles, abriram na direita, o Hugo já tinha saído, o Raí estava improvisado na lateral esquerda, porque o Marçal está em tratamento. A LDU conseguiu o passe para dentro, o Walter largou o atacante, foi para a linha de fundo, não entendi nada, finalização e o Gatito tirou. Então a LDU poderia ter feito mais um gol, o Botafogo também poderia ter feito 2 gols, eles poderiam ter feito mais um, poderia ter sido um jogo mais aberto, acabou 1-0 para eles e dentro de tudo que falei aqui, o placar foi justo. Ainda na segunda etapa, conhecendo o grupo, o técnico teve que tirar os 2 laterais. Imaginem correr para frente e para trás naquela altitude contra um time que está acostumado e com o Botafogo desentrosado. Então teve que entrar o Raí na esquerda, na direita entrou o Gregory, que foi bem. É claro que ele não tem que ficar jogando como lateral direito. O Botafogo ainda teve a entrada do Romero no meio-campo e o Luiz Henrique deu lugar ao Matheus Nascimento para trabalhar naquele 4-4-2 como segundo atacante. O Botafogo terminou com Gatito, Gregory na direita, Alter, Barbosa e Raí. No meio-campo tivemos Romero, Tietê, Marlon Freitas, Júnior Santos, Matheus Nascimento e Tiquinho Soares. Tem ideia de jogo, Arthur Jorge, mas tem muito trabalho pela frente. A recomposição defensiva ontem foi um problema? Em alguns momentos, sim, mas não foi um problema tão grande quanto, por exemplo, contra o Júnior Barranquilla no Nilton Santos, quando tomamos 3 gols, e 3 gols com jogadas trabalhadas do adversário e uma zona defensiva do Botafogo. O Botafogo uma bagunça no sistema defensivo desde o início. Ontem o Botafogo ficou exposto em alguns momentos por conta da característica do jogo, mas teve uma falha crucial no início da partida. Infelizmente, o Walter falhou, então isso acabou prejudicando todo o andamento. Mas tivemos falhas técnicas com passes por conta da altitude, tivemos falhas também normais de um jogo tão difícil. Agora, é melhorar bastante. O Botafogo vai enfrentar o Cruzeiro domingo às 17 horas no Mineirão, estreia do Campeonato Brasileiro. O time do Botafogo já deve ter algumas mudanças, porque jogou na altitude, aí viaja, não treina. Sábado também descanso para atuar contra o Cruzeiro, e o Cruzeiro que está em crise. Ontem o time saiu sendo chamado pela torcida de sem vergonha. O Cruzeiro tomou uma virada no último domingo histórica do Atlético Mineiro, vencia por 1-0, jogava pelo empate, perdeu o Campeonato Mineiro tomando 3-1 no Mineirão só com torcida do Cruzeiro. E ontem um jogo contra o Aliança da Colômbia, primeiro time colombiano na história das competições da Conmebol a tomar 3-0 e empatar. Tomar 3-0 no primeiro tempo e empatar no segundo tempo. No último lance, o Cruzeiro tomou o empate, 3-3. Então tá com problema o Cruzeiro. O Botafogo tem que aproveitar, mas tem que olhar também para o próprio trabalho, para o próprio elenco. Galera, sendo bem claro, Arthur Jorge tem respaldo do John Textor, vai ficar o tempo que for necessário. Eu já gostei de algumas coisas que ele fez ontem. Alguns jogadores não corresponderam e não vêm correspondendo há algum tempo, mas outros vão crescer de produção e o esquema não precisa ser sempre esse 4-4-2 com os pontas entrando, não. Em algum momento ele vai colocar a ponta bem aberto para trabalhar no 1 contra 1, dependendo do lateral adversário, do sistema defensivo que o Botafogo vai enfrentar. Com o Arthur Jorge deveremos ter muitas variações ofensivas. É bom que os jogadores absorvam. A qualquer momento eu volto. Hoje tem live. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu, fui!